Olá amigos aí, bem-vindos ao meu canal, Guilherme Ensina Linguagens. Vamos aí começar mais uma aula. Antes de começar, queria pedir a vocês aí para que compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que gostam de estudar aí a redação e aqueles que vão fazer Enem ou participar de algum concurso público. Esse vídeo é muito útil. Começando aí com o uso de aí e daí, né? Coloquei um exemplo aqui onde vou abordar um deles, que é o aí na frase. Um exemplo de uma frase que poderia ser utilizado em uma redação. Vamos lá. Desde os velhos tempos da educação que houve a mudança. Aí essas mudanças influenciam no nosso cotidiano. No caso desse aí na frase, ele não pode ser utilizado em frase e também não pode ser utilizado em nenhuma redação. Por quê, né? Porque o estudante vai perder ponto, pois ele está utilizando uma linguagem informal que é falada no dia a dia. Em uma redação, você não pode usar a linguagem deste tipo. Então, você poderia substituir a palavra aí por a expressão ou a frase em consequência disso, tá? Poderia ser utilizada aqui justificando a mudança que houve na educação, tá bom? Então, procure não utilizar expressões como essas que vocês falam diariamente aí com o povão da vida na redação, tá bom? E eu coloquei aqui o e daí só para dar aí mais um ênfase. Aqui nós temos algumas contrações, né? As contrações elas também não podem ser usadas de modo nenhum na redação, certo? Para quem não sabe o que é contração, eu coloquei alguns exemplos aqui na frente, né? Contração numa em vez de em uma. Em uma é o correto, tá? A gente deve utilizar em uma redação. Em uma estrada, em uma casa. Ou numa, que é a forma errada, é a contração, a forma abreviada. Aí de verde eu coloquei aqui algumas contrações. Naquela, duma, tá, dum e pra. Para evitar essas contrações, você pode utilizar as formas corretas das contrações. Ó. Naquela você utiliza aquela ou a indicação correta de lugar. Duma, você vai utilizar em uma ou de uma. Tá, você vai utilizar em vez de estar. Você vai utilizar o verbo estar conjugado na forma correta. Dum, você vai utilizar de um, que é a forma correta. E o pra você vai trocar para o para. Para quê? Para que serve? Enfim, aí eu trouxe aqui um exemplo. Ó. As leis que temos na atualidade estão desatualizadas, pois não servem para nada. Para nada. Né? Você já viu aí que tem alguns errinhos, né? Tem contrações na frase. Vamos agora colocar a forma correta de escrita da frase. A gente vai substituir aqui esse tão e tá por estão ou está. No caso da frase no plural, você vai utilizar estão. As leis que temos na atualidade estão. É o certo na frase no plural. Se a frase for no singular, você vai utilizar está. A lei que temos na atualidade está desatualizada. Isso se a frase for no singular. No caso desse pra aqui, você vai trocar por pois não servem para nada. Essa é a forma correta. Vamos a próxima. Gírias também não devem ser usadas. O que é uma gíria, né? Gíria aí eu coloquei uma definição aqui minha. Uma definição que eu acho muito boa e também que serve para definir o que é gíria. São palavras informais que utilizamos apenas em grupos específicos no nosso dia a dia, com amigos próximos e familiares. O que é palavras informais, né? Palavra informal é aquela palavra que você fala somente para pessoas conhecidas, palavra que a gente usa somente em diálogos
que não envolvem empresa, coisas específicas, tá? Coisa informal. Vamos aí para alguns exemplos de gírias. Exemplos. Temos aqui a gíria poxa. Poxa é uma gíria muito utilizada entre os jovens. Puta que pariu também é uma gíria que pode ser um palavrão, né? Tem gírias desse gênero, gíria e palavrão. Temos aqui caramba. Caramba é uma gíria muito famosa em todo o Brasil, né? Por isso que eu coloquei aqui. Nós, é nós, o pessoal sempre usa. Nós vamos. Não pode ser usado também em uma redação. Que onda. O que onda também é uma gíria, né? Não pode ser usado. Partiu, outra gíria também. Coloquei algumas gírias aqui, né? Que não podem, né, no caso, ser utilizadas em uma redação de maneira nenhuma. A consequência disso aqui, se você utilizar gírias em uma redação, você pode perder ponto. E dependendo da gíria, no caso dessa daqui, você pode até zerar a sua redação, no caso do Enem ou concurso público. Aí eu coloquei aqui algumas observações, né? Dei 2 conselhos aqui. Vamos ler. Procure não repetir muito algumas palavras e expressões como e, um ezinho, nas frases. Além dessas palavras, você não pode repetir, né? Palavras que você costuma repetir aí. Então, desde, porém, não repetir muito, porque pode gerar a mesma coisa que a atual. Você pode perder ponto, pode também não abordar muito sobre o tema. Você pode fugir do tema apenas repetindo palavras em toda a sua redação. Como eu coloquei outro aqui, ó. Fique atento ao uso do então. Tem muita gente que usa muito esse então em uma redação, após vírgulas, após pontos, enfim, começa com então, então isso, então aquilo e vai assim até o fim da redação. Você pode trocar, né, essa palavra por palavras com significados parecidos. Eu dei o exemplo aqui de entretanto ou neste caso, tá? Mas, como eu sempre disse, nunca é bom você repetir demais as palavras. Procure abordar o mínimo possível de palavras parecidas na sua redação. Com isso aí você terá uma boa base e uma boa redação. Obrigado aí por assistir o vídeo, viu? Se inscreva aí no canal Guilherme Ensina Linguagens e compartilhe esse vídeo aí para quem está se preparando para o Enem, para quem vai fazer concurso público ou quem está interessado em aprender sobre redação. Muito obrigado aí e até o próximo.